Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 2. Nós iremos ler dos versos 1 ao verso 7. E a nossa mensagem de hoje é sobre conselhos de pai para a jornada de um filho. Abra comigo, então. Nosso querido Thomas vai estar ali projetando o texto, caso vocês queiram aí verificar ou participar, então, da leitura através da minha versão, que é a versão NVI. Bom, sem mais delongas, vamos ler a palavra do nosso Senhor. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Vamos a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória e todo louvor. Tu és um Deus bendito, um Deus de amor, e damos graças a Ti, Senhor, por isso. Nesse momento, Senhor, agradecemos, Senhor, a nossa vida, Senhor, porque cada momento de respiração, cada momento que o Senhor nos dá, é mais um momento, é mais uma chance de nos arrependermos, é mais um momento de nos convertermos ou sermos convertidos a Ti. Obrigado por Cristo Jesus, Senhor, expressão exata do Seu amor, a imagem, Senhor, de Deus, do Deus invisível. Obrigado por Ele, Senhor. Não fosse por Cristo e Seu sangue na cruz, não haveria esperança. Abençoa, Senhor, essa mensagem. Trabalha em nossos corações. Abra, Senhor, os nossos ouvidos para que possamos estar atentos à Tua palavra. Guarde em nosso coração, Senhor, porque precisamos de Ti. É o que te pedimos nessa manhã, no nome santo de Cristo. Amém. Bom, quando mais novo, lá para minha casa dos 18 anos, isso já faz algum tempo, eu lembro que meu pai me chamou para conversar. Não tomava boas decisões naquela época, então ele precisou conversar comigo. A minha mãe tinha pedido também, porque eu devia estar dando trabalho. E aí ele me chamou para conversar, saímos de casa, e ele disse algo assim: você já é um homem. Não pense que suas escolhas não trarão consequências. E nem pense que, se trouxerem, eu vou conseguir resolvê-las. As suas escolhas agora não me parecem boas. Você quer saber o que eu penso? Bom, a gente vai falar mais sobre isso. O livro O Peregrino, escrito por John Bunyan, a primeira vez que ele foi publicado foi em 1678. Ele conta a história de um homem chamado Cristão. Ele tinha um grande fardo, um terrível destino, e não sabia o que fazer para resolver. Até que ele encontra um homem chamado Evangelista. E esse homem, então, lhe conta sobre como escapar do seu terrível destino. Mas, para isso, ele deveria iniciar uma jornada em direção à cidade celestial. O Peregrino é o livro mais lido no mundo, a exceção, é claro, da Bíblia. E se você não leu, como diz um amigo meu, você não pode passar dessa vida para a próxima sem ler esse livro. Eu tenho aqui uma versão do Peregrino. Aqui parece um pouco maior do que ele realmente é, porque também conta com um estudo biográfico da pessoa de John Bunyan, o autor. Ele escreveu esse livro enquanto estava preso. E se o seu filho gosta de algo como O Senhor dos Anéis ou As Crônicas de Nárnia, é importante que ele leia, porque todos esses materiais têm como fonte primária o livro Peregrino. É um texto muito marcante, não só para crianças, mas para adultos. Eu não vou comentar muito sobre ele, porque a Bruna está lendo agora, então vou acabar estragando as surpresas da minha esposa. Mas leia esse livro,
porque trata-se de uma jornada de um cristão, ou melhor, do homem chamado cristão, em direção à jornada, em direção à cidade celestial. Marcou muitas vidas, marcou muitas pessoas, e John Bunyan era apenas um homem que consertava e fabricava panelas, não tinha instrução, não tinha estudo, foi preso por ser cristão e pôde escrever então essa obra no momento de sofrimento. John Owen, que foi um grande teólogo, diferente do Bunyan, era um homem erudito, e toda vez que sabia que Bunyan estava trazendo alguma mensagem, estava pregando, antes de sua prisão, é claro, e posteriormente também, ele ia para poder ouvir as mensagens do Bunyan. De maneira que o rei da Inglaterra, uma vez, chegou até ele e falou assim: por que um homem letrado, por que um homem entendido, inteligente como você, sai cedo de casa, às vezes no frio, para escutar um consertador de panelas falar? E aí o homem disse o seguinte para ele: meu rei, se eu tivesse o traquejo, se eu tivesse todas as qualidades de Bunyan, ao falar do evangelho do reino, eu abriria a mão de todo o meu conhecimento, abriria a mão de todos os meus diplomas. Aquilo que ele tem para falar é muito mais importante do que eu já aprendi. Bom, dito isso, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão da jornada. Eu fiz essa recomendação do peregrino porque é bastante interessante que você absorva alguns conhecimentos, que você entenda um pouquinho sobre como era visto o evangelho para aquele homem no século XV, século XVI. É interessante que você perceba essa visão do evangelho naquele período. Bom, o nosso contexto aqui de 2 Timóteo, é mais sobre uma jornada pastoral e apostólica. Timóteo agora ele tem que dar prosseguimento ao evangelho, à estrutura de preparar pastores, de continuar pastoreando sua igreja, e há um medo, há um quê de despreparo, e nessa jornada ele precisa de alguns conselhos. Mas, assim como o cristão do peregrino e nós, cristãos, eu creio que os conselhos de Paulo eles podem ser esticados e podem ser aplicados em nossas vidas. E eu creio que é bênção poder ouvir o que esse homem tem para dizer. Bom, vocês, meus irmãos, que já me conhecem, sabem que geralmente a gente tem que falar do contexto histórico antes de chegar até a nossa mensagem. Nosso amigo Thomas deve estar projetando aí na sua casa, no seu aparelho digital, o contexto histórico, porque eu creio que tem informações importantes para a gente levar em consideração ao meditar nesse texto. Primeira coisa é que o texto foi escrito em 68 depois de Cristo, por volta de 68 depois de Cristo. É provavelmente a última carta escrita por Paulo. A maioria dos teólogos tem por certeza que é a última carta escrita por ele. Paulo aqui, ele não é mais um menino, ele é um senhor, ele já está na casa dos 60 anos. Ele foi preso, acusado não por pregar o evangelho, mas por ser chefe da seita por detrás do incêndio de Roma. O incêndio de Roma, ele acontece ali em 64 depois de Cristo e ele destrói 60% da maior cidade do mundo romano. E os cristãos eles acabam sendo, então, acusados de terem sido os mandantes, aqueles que estavam por detrás do grande incêndio de Roma. Paulo ele sabe que a igreja de Roma está passando por necessidade, está passando por dificuldades, perseguição, então ele entende que ele deve ajudá-los. Quando chega lá, ele tenta auxiliá-los até o momento que ele é preso como o chefe dessa quadrilha. E ele, então, diferente de outras, da sua primeira prisão, ele agora é lançado num cárcere completamente diferente. Ele não fica mais numa casa onde ele tem facilidade, possibilidade de ir e vir, receber visitas. Agora ele está num buraco, preso. E o fato dele ter conseguido escrever uma mensagem, e essa mensagem chegar até nós, ela é obra divina. Porque esse homem agora estava em terríveis condições. Dizem aí os teólogos da igreja primitiva
que Paulo, durante esse período, além de ficar preso no escuro, ele tinha pesados grilhões em sua perna, de modo que ele não conseguia andar sem que ele arrastasse esses grilhões pesadíssimos. Lembrando que é um senhor de idade. Ele está preso, certo de sua sentença, aguardando o dia de sua morte. Algo diz a Paulo que dessa vez ele não escapa. Ele tem certeza de que ele vai morrer. Ele for abandonado por seus irmãos, você percebe isso no capítulo 4, onde ele diz com muita tristeza que na sua primeira defesa ninguém apareceu para estar lá com ele. E o curioso é que, diferente das outras vezes onde ele foi preso por ser cristão, aqui, na verdade, ele foi preso por ser acusado de ter feito algo contra Roma. Dessa maneira, ele é visto como um criminoso. Então, ele não é mais um preso político. A percepção agora do seu crime, ela é grave. E, certo de sua inocência, Paulo esperava que ele tivesse uma repercussão maior e que os seus irmãos estivessem com ele. Mas ele diz que ele foi abandonado, que ninguém foi até ele em ajuda. Um homem que ajudou muitas pessoas, agora se encontra sozinho. Por último, Paulo amava Timóteo como a um filho. É bonito demais ver o carinho que Paulo tem por Timóteo, a forma como ele escreve, falando do seu filho, e creio que podemos absorver bastante informação, bastante conteúdo dessas reflexões, desse carinho que Paulo tinha por Timóteo ao tratar, então, do Evangelho, ao tratar, então, de aconselhá-lo. Caminhando agora para o nosso texto, Paulo, então, ele traz algumas recomendações para Timóteo e, em sua orientação, eu separei aqui 5 conselhos que nós podemos observar entre os versos 1 e 7 do 2º capítulo da 2ª carta de Paulo para Timóteo. A primeira, então, é talvez a mais importante. Paulo já começa a sua instrução dizendo: fortifica-te na graça. Acompanha comigo em sua Bíblia. Portanto, você, meu filho, primeiro verso, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E Charles Swindoll, em seu livro Paulo, um homem de graça e coragem, ele diz algo interessante, porque ele informa que Paulo não se cansava de tratar sobre a graça, porque ele simplesmente não podia acreditar que alguém como ele foi alcançado pela graça. Paulo simplesmente estava impressionado e mantinha-se impressionado, incrédulo com a profundidade do amor de Deus, porque não esperava que alguém como ele pudesse ser alcançado pelo Evangelho. Vamos ver um retrato do nosso Paulo, que a Bíblia traz para nós alguns textos. Amigo Thomas, ajude-nos por gentileza aí na projeção. Diz assim o primeiro texto que eu trago. Está em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, que diz: pior dos pecadores. Assim diz o texto: essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo aqui, ele se vê como o pior dos pecadores, e não é uma modéstia santa cristã o que ele está tentando trazer. Ele tem plena convicção de que ele é o pior. Ele se enxerga dessa maneira. Tendo em vista o que ele fez, tendo em vista a pessoa que ele era, ele não consegue imaginar alguém com uma pena maior do que a dele. E ainda assim o Senhor Jesus, ele rasga essa carta de débito, de dívida de Paulo. Em Gálatas, no capítulo 1, verso 13, ele é caracterizado como violento perseguidor. E o curioso é que quem o classifica assim é ele mesmo. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Atos 8, verso 3, ele é o grande algoz dos cristãos. Bom, ainda sobre Paulo, eu disse que no capítulo 8, no verso 3, ele era conhecido, então, ele era compreendido como grande algoz de cristãos. Diz assim o texto:
Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E por último, em Atos 26, o verso 5 e o verso 10, o tratam como alguém severo e sádico. Eles me conhecem há muito tempo, verso 5, e podem testemunhar se quiserem que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. E o verso 10, e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos cristãos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Que figura terrível era esse homem. Um homem tão cheio de ódio, cheio de ira, voraz pelo fim do evangelho. Só que, enquanto esse homem, ainda respirando ameaças de morte pelos cristãos, encaminha-se em direção a Damasco, esse homem é atropelado pela graça. Leia comigo Atos, capítulo 9, do verso 1 ao 9. Um momento sublime da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 9, verso 1 ao verso 9, diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Para aí um pouquinho e pensa no que está acontecendo. Há pouco tempo atrás, Estevão acabou de morrer, e suas vestes ficaram nos pés de um homem chamado Saulo. Naquele momento, ele bradou de alegria, ainda bem que mais um dessa seita morreu. Só que ele não estava satisfeito. O ódio desse homem era tão grande, tão mortal, que ainda assim, depois de um momento de morte de um cristão, ele não estava satisfeito, não dormia em paz. E foi até ao sumo sacerdote pedir cartas, onde ele tivesse mais autoridade para tirar cristãos de casa, puxando eles pelos cabelos, puxando-os pelas vestes e levando-os à prisão. E quando, conforme o verso 10 de Atos 26 disse, quando eles eram condenados à morte, Paulo dava o voto dizendo: justo, é isso mesmo, que bom, tem que morrer. E esse homem, então, ainda respirando ameaças de morte, ou seja, tal eram as trevas no coração daquele homem, que o seu ódio era o que o dirigia para Damasco. Caminha comigo aí. Verso 3. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Você imagina o estado desse homem, depois de tamanho encontro. Verso 7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Eita glória! Um homem que, cheio de ira, foi atropelado pelo mistério da graça. E tamanha foi a sua visão que ficou 3 dias sem ver. Curioso, né? Ficou 3 dias sem ver e sem comer nem beber. Como se precisasse processar tudo aquilo que ouviu. Imagina a vergonha desse homem que perseguia, achando que fazia a vontade de Deus. Perseguia os cristãos e tinha esse ódio que ele julgava santo. E aí encontrou o Cordeiro. Que curioso. Esse homem é a maior voz do Evangelho na igreja primitiva, depois do nosso Senhor Jesus, é claro. Um pecador completamente convertido, coerente, ciente de tudo que fez e impressionado pela graça. Por isso,
ele inicia suas orientações a Timóteo dizendo justamente isso: fortifica-te na graça de Cristo Jesus. Não perca esse caminho, não saia nem para a direita nem para a esquerda. É a graça que nos mantém. Ela é o combustível, é aquilo que precisa impulsionar o cristão. Efésios 2, verso 8: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O primeiro conselho de Paulo é: lembre-se da graça, busque forças na graça, ache conforto e descanso na graça. Tenha certeza de sua vitória pela graça. Esse é o conselho para o cristão que tem uma grande jornada pela frente, para o que vai trabalhar cedo. Para o cristão, aquele que trabalha, que não sabe se vai ter pão em sua casa no dia seguinte, ou se verá a si mesmo ou a sua família livre de uma doença mortal. A sua força está na graça. Seja o que for, fortifica-te na graça. Timóteo está para perder o seu mentor. O evangelho, a igreja cristã está para perder talvez o homem mais influente daquele período. Timóteo deve estar apavorado. O primeiro capítulo de 2 Timóteo sugere que ele inclusive está um pouco envergonhado de ter Paulo como mestre e esse homem agora está na cadeia. Mas no meio a todo temor, no meio a tantas incertezas, a resposta de Paulo, o conselho é o mesmo: fortifica-te na graça. Eu não sei o que você passa, meu irmão, mas eu sei a solução. Fortifica-te na graça. Não fosse a graça, um homem chamado John Newton teria tirado a sua própria vida, porque tinha enlouquecido diante de todo o mal que ele fez ao traficar milhares de homens dentro de um circuito de escravidão no século XV, perfeito, durante o período de escravidão, de intenso tráfico negreiro. Diante de todas as pessoas que ele ajudou a condenar a uma vida terrível e diante de muitas pessoas que ele deu ordem para que matasse, porque caso a própria Inglaterra, a própria colônia inglesa descobrisse que coroa, descobrisse que ele estava traficando escravos, ele seria preso. Então o que ele fazia? Amarrava todos os escravos em bolas de ferro e os lançavam no mar, para que morressem afogados. Perdia-se a carga, mas é melhor do que ser preso. E aquele homem chegou a um estado da sua vida que dizia que era assombrado por mais de 10.000 almas de homens e mulheres que ele torturou, que ele então levou para a morte. E aquele homem então, perto de tirar a própria vida, ele compreendeu que a única escapatória para ele era a graça, era o perdão que Cristo lhe concedia. Não é à toa que esse homem escreve talvez um dos hinos mais lindos da nossa tradição, que nós chamamos de Maravilhosa Graça, o título em inglês, Amazing Grace. Você deve conhecer. Eu não trouxe a letra porque em português eu não achei uma tradução que fizesse justiça àquelas palavras. Mas se você procurar a tradução ali literal da canção, você com certeza ficará impactado pela maravilhosa graça do nosso Senhor. A graça tem que estar no princípio da jornada. É por isso que é o primeiro conselho, porque através dela nós chegaremos ao fim da jornada. É só por ela, meu irmão. Caminha comigo. O segundo conselho, verso 2. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. E esse é o nosso segundo conselho. Divida o seu trabalho com outros. A jornada cristã é uma jornada coletiva. E é muito engraçado, o curioso disso é que a sabedoria popular ela diz exatamente o contrário. Você já deve ter ouvido. Se quer algo bem feito, faça você mesmo. Já ouviu esse ensino do demônio? Completamente anticristão isso. Porque o Evangelho diz que é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto
o realizar. Filipenses capítulo 2, verso 13. De modo que não fazemos nada sozinhos, nunca. Mais uma vez, o Charles Swindoll traz uma reflexão interessante de seu livro. Ele diz o seguinte: Jesus estabeleceu a regra da caminhada em conjunto quando enviou seus discípulos para ministrar em pares. Sua estratégia nunca incluiu enviar apóstolos sozinhos para fazer o trabalho do ministério. Eles saíam juntos e serviam, assim mais eficazmente. O texto mencionado pelo Swindoll é Marcos capítulo 6, verso 7, que diz: chamando os 12 para junto de si, Jesus enviou-os de 2 em 2 e lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos. Veja na projeção o nosso texto de Eclesiastes, capítulo 4, do verso 9 a 12. Olha que interessante. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos? Vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Bom, entre um dos conselhos que dão para os fuzileiros navais americanos em seu treinamento, um deles é: cave um buraco. E quando você cavar esse buraco, tenha certeza que tem espaço para 2. Se tiver para 3, melhor ainda. Bom, os fuzileiros navais americanos são conhecidos como os mais brabos, a elite do combate militar dos Estados Unidos. E a instrução deles, uma das primeiras instruções que esses homens recebem é: durante uma guerra, se tiver que lutar, cave um buraco, mas não cave com espaço para uma pessoa só. Cave para 2, se possível 3, porque vai vir a noite. E você vai ver o horror da guerra. E nessa hora, é normal que os seus joelhos venham a vacilar, que a sua coragem comece a vacilar também. E um companheiro fará toda a diferença nessa hora. O lema dos fuzileiros navais americanos é uma palavra em latim que diz semper fi, que é a ideia do sempre fiel, como se tratasse para eles: conte comigo, tenha certeza que estamos juntos, porque trabalhando juntos nós chegamos ao fim da missão, nós podemos concluí-la. Outra coisa que esses soldados aprendem é que ninguém é maior do que a missão. A missão vale a pena. Não importa o que aconteça, o importante é a conclusão da missão. A missão é maior do que uma pessoa. E nesse caso, o que Paulo está tentando transmitir a Timóteo é justamente essa cultura de que a missão ela é maior. Divida com alguém, encontre pessoas capazes, ensine-os ou aprenda e transmita para outras pessoas, pois a obra continua. Paulo está perto da morte. Paulo está sozinho. O capítulo 4 vai dizer que ele está com frio, que a força dele já está se esvaindo, mas ele encontra na graça poder para incentivar um outro homem, um pastor que está no começo de sua jornada. Isso é Deus puro, gente. Não tem como uma pessoa num estado desse ser capaz de animar alguém. Você já deve ter estado num momento de profunda tristeza, num momento de profunda solidão. E só Cristo é que nos dá forças para poder contornar, driblar ou vencer esse momento de sofrimento, esse momento de solidão. Bom, a fim de auxiliar a igreja, então, o corpo de Cristo em sua jornada, Paulo transmite essas informações a Timóteo. Continue, divida, transmita, pregue. Porque hoje você é o filho, Timóteo, mas amanhã você será pai. E o evangelho precisa continuar. Terceiro conselho, leia comigo o verso 3. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nosso conselho, o conselho de Paulo é: o sofrimento é inevitável, portanto, saiba
lidar com ele. Na projeção nós temos o texto de Atos capítulo 14, verso 21 e 22, que diz o seguinte: eles pregaram as boas novas naquela cidade, eles, os apóstolos, e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio, Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E Paulo certamente é um expert no assunto do sofrimento, porque Deus o chamou para isso. No texto de Atos 9 que estávamos lendo, nos versos 15 e 16, o Senhor ele tem uma mensagem para Ananias e Ananias não quer cumpri-la, ou ele está reticente com o cumprimento dela, porque o Senhor lhe instigou, lhe instruiu a curar Paulo. E Ananias ele vai tentar conversar com Deus, dizendo: Senhor, eu tenho escutado sobre quem esse homem é. Esse homem é um inimigo da fé. Esse homem tem feito mal aos meus irmãos, talvez até de sangue, não sabemos. Esse homem tem destruído o evangelho. E aí a resposta do Senhor para Ananias é: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Olha o drama. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Está aí um ensino que a gente não escuta mais, né? Há alguns meses atrás, nosso pastor trouxe em nossa igreja na escola dominical uma explicação, uma instrução sobre o chamado ministério, né? E quantas pessoas você já ouviu falar que conhecem do seu chamado, conhecem do seu ministério, já sabem o que tem que fazer na fé? E muita gente diz: não, eu fui chamado para pregar na África, eu fui chamado para levar a palavra de Deus às nações. Talvez eu não tenha conhecido ainda muitas pessoas, mas ainda não conheci alguém que disse: eu fui chamado para sofrer. O Senhor me chamou para sofrer. Não ouvi essa ainda. Preciso conhecer mais gente, eu acho. Um ensino importantíssimo, um ensino pelo qual, segundo Paulo, é necessário passar para que possamos entrar no reino de Deus, mas que não é transmitido. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23 a 28, a gente tem ali um pequeno compêndio dos sofrimentos do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 28. São eles servos de Cristo? Eu estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado muito mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, minha preocupação com todas as igrejas. E você deve conhecer esse verso, esse sentimento de Paulo, pelo nome de ansiedade. Além de todo o sofrimento, Paulo sofria em saber do peso que tinha sobre os seus ombros com relação às igrejas que ele tinha que cuidar, que ele tinha que auxiliar. Esse é um homem que sabe o que é sofrer. Ainda assim, ele diz algo curioso em Filipenses capítulo 4, verso 10 e 13. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome,
tendo muito ou passando necessidade. E aí você conhece essa frase, deve ter visto no para-choque de algum caminhão, atrás de algum carro. Vamos ler junto. Tudo posso naquele que me fortalece. Que palavra! Paulo, então, aprendeu que a felicidade é um subproduto do contentamento. Se eu estou contente em Cristo, assim eu estou feliz. Mas se eu esperar estar feliz para estar contente com algo, para ter contentamento em algo, pode ser que você finalmente conquiste aquela vaga, pode ser que você finalmente chegue num patamar da sua vida que você pensa, que você batalhou tanto para chegar, e ali você crê que vai estar feliz, e você não encontrará contentamento. Mas Paulo diz o contrário. Pois aprendi a estar contente em Cristo em todas as coisas, sou feliz. Que curioso. Por isso, aprenda a lidar com o sofrimento, com a certeza de que eles são leves e momentâneos. Você vê isso em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. Isso é algo que precisamos lembrar, meus irmãos. O sofrimento ele é algo natural da vida. Mas precisamos entender que não importa o tamanho, né, o período desse sofrimento, ele ainda assim é leve e momentâneo. Porque há uma cidade celestial, lembra? Para onde iremos? Lá virá alegria eterna. Então, qualquer momento, qualquer sofrimento que você passe aqui, ele é temporário, meu irmão. Creia nisso. Fortifique-se na graça. Tenha certeza disso. Quarto conselho, tenha foco em sua jornada. Diz assim o verso 4 a 6. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhante, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Verso 6, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. E agora perceba que o texto nos deu 3 exemplos. Ele nos dá os exemplos, então, de um soldado, ele nos dá o exemplo de um atleta e de um lavrador. Em Filipenses, no capítulo 3, verso 13 e 14, nossa projeção nos auxilia nisso, diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É impossível servir a Deus sem foco. Você pode até estar pensando que está servindo a Deus, mas se você não tiver foco, está sentado? Senta na cadeira aí. Porque se talvez você não tiver foco, você pode estar servindo outra pessoa. Bom, 3 são os exemplos que o texto nos dá. O soldado, eu queria demorar alguns minutos nisso. Você sabia que em nosso país, um soldado, uma pessoa que ingressa na vida militar, ele perde a sua identidade civil? Ele recebe a sua identidade militar e a partir de agora ele responde por ela, de modo que ele não vive mais a vida civil, ele agora vive para a sua vida militar. Ele é julgado por leis específicas, justamente porque ele já não é mais considerado civil. Existem alguns irmãos que estão passando aqui pelo processo de discipulado, para poder estar ingressando, né, o processo de integração aqui de nossa igreja. O irmão Kaique, a irmã Lohana, eles são militares, são sargentos aqui se não me engano, da ESA, e provavelmente tem um documento desse. Se você quiser ver depois, quando essa quarentena passar, pergunte para ele como é esse tipo de documento. Em Atos, capítulo 5, no verso 17, algo curioso acontece. Os apóstolos estão pregando. O evangelho tem sido explanado de maneira que as pessoas estão se convertendo e o sinédrio está preocupado porque muitas pessoas estão se convertendo ao evangelho. De maneira, então, que movidos por inveja, eles mandam prender os apóstolos. Vamos acabar com esse movimento, vamos silenciá-los, joga todo mundo na cadeia. Só que algo engraçado, algo curioso acontece.
um anjo liberta-os. E em vez de fugir, depois de serem libertos do cárcere, eles voltam para o templo para continuar pregando e ensinando. E aí no verso 26, algo que vale a pena ser lido, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 26, algo curioso acontece, eu gostaria que vocês lessem comigo. Capítulo 5, verso 26. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. E isso é lindo, porque o evangelho está sendo explanado e as pessoas estão compreendendo, estão sendo transformadas, que agora, se o sinédrio usar força, é provável que o povo se revolte. E agora eles temem pela vida, porque o povo entende, deixe que esses homens falem, porque eles têm palavras que nós nunca ouvimos. E isso tem nos alimentado. Então agora, sem uso de força, como foi no primeiro momento, eles trazem esses homens diante do sinédrio. Verso 27, tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome, no nome de Jesus. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados pelo sangue deste homem. Olha como um soldado se comporta. Verso 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. É olhar na cara do cão, é estar de frente da boca do leão e dizer: eu não temo a morte. O evangelho, ele é poder para a vida eterna, é poder de salvação para todo aquele que precisa. É assim que um soldado se comporta, sem levar em consideração, se deixar ser parado pelos problemas da vida civil. Curioso é que, diante dessa explanação, muitos estudiosos dizem que Saulo estava ali, porque seu pai, seu pater no entendimento, na cultura, na instrução, Gamaliel, ele também estava ali. Curioso pensar isso, que naquele momento, enquanto Pedro, cheio de poder do Espírito Santo, defende o Evangelho, e Saulo está se revirando de ódio. Como o Senhor, ele transforma corações. Que maravilhoso. Outro exemplo que o texto nos dá é a figura de um atleta. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 24 a 25, Paulo ele traz uma informação ali sobre o comportamento de um atleta. Ele faz ali uma analogia entre a caminhada cristã e a vida de um atleta. E quando Paulo ele faz isso, ele tem em mente a questão da maratona e dos Jogos Olímpicos, que nós conhecemos tão bem, mas que na época eram muito mais disseminados. Era talvez a nossa Copa do Mundo. E era muito fácil esse conhecimento, todo mundo sabia do que se tratava uma maratona, todo mundo sabia do que se tratava, então, a figura de um atleta. E o curioso é que esse atleta, antes de praticar a sua modalidade, antes de poder participar de uma competição, ele tinha que jurar e comprovar que, diante de pelo menos 8 meses, ele exclusivamente se dedicou àquela prática. Se ele ia lutar, se dedicou durante pelo menos 8 meses só para a luta. Se fosse correr, só para aquela corrida. Por quê? Porque era um atleta de alto rendimento. E aquilo que ele tinha para fazer e para mostrar era tão importante que precisava de dedicação exclusiva. E aí fica a pergunta: quantos de nós nos dedicamos dessa maneira? A figura do lavrador é o último exemplo que o texto nos dá. Ela diz assim: um lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar
dos frutos da colheita. Percebam que todos os exemplos foram dados sobre trabalhos pesados, trabalhos que necessitam de esforço, de dedicação e foco. Mas a figura do lavrador ela é a última, porque ela traz também um benefício. Ele diz que no final do trabalho, o trabalhador que trabalhou de forma correta, arduamente, ele é o primeiro a colher dos frutos. Depois de cuidar da terra, depois de todo o trabalho, chega a hora da colheita. Mas não se engane, a colheita não existe sem trabalho. É impossível que ela venha primeiro do que o esforço. Ela virá depois, portanto, compreenda que não trabalhamos em vão. Em breve colheremos. Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo. Lembre-se disso. Último conselho, e aqui eu chego no fim da nossa mensagem da manhã. Verso 7 de 2 Timóteo capítulo 2 diz: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. E aqui cabe um conto interessante. Quando criança, eu jogava bastante videogame com um primo, e numa época onde a internet não era massiva, o acesso era limitado, e a gente tinha que alugar fitas para poder jogar. Quando havia um obstáculo intransponível dentro de um jogo, era a hora da pesquisa, porque a gente não sabia de onde tirar informações. Então, se a gente não conseguia vencer aquele momento, a gente gastava todos os nossos recursos. Ali a gente pensava, se não conseguia encontrar a solução, a gente ia para a rua perguntar para os outros colegas se alguém já passou por aquela fase. Se não, a gente pedia dinheiro para o pai para comprar uma revistinha que pudesse talvez ter a dica. A gente, sem desistir, incansavelmente, a gente buscava transpor essa barreira. O curioso é que quantos de nós refletimos de tal maneira sobre a mensagem da cruz? Quando encontramos um texto que não compreendemos, quantos, nos dedicamos a essa maneira? Quantos de nós, ao fim do culto, refletimos sobre a mensagem? Nossa, aquilo que o pastor falou foi uma bênção. O que será que ele quis dizer naquele verso? Vamos perguntar para alguém. Quantas vezes fazemos esse exercício? Nós vemos uma geração muito curiosa, porque atualmente nós temos uma geração de cristãos, não aqui, mas nós vemos por aí, que chora, que canta, que pula, que dança na presença do Senhor, mas ninguém medita. Ninguém medita na palavra de Deus. E lembro de um pastor interessante, que traz uma informação curiosa, quando ele diz, se eu quisesse encher a igreja, eu saberia o que fazer. Colocaria uma musiquinha ali, de vez em quando um sorteio, às vezes eu faria um projetinho social, porque um projeto social também mexe com as pessoas, porque acham que vão conseguir comprar o seu lugar no céu fazendo uma atividade social. Faria bastante música, fazia bastante barulho. E aí, com bastante barulho, eu levava essa gente toda para o inferno. Porque não é barulho que leva ninguém ao céu. É reflexão na palavra de Deus. É a transformação que vem através da graça, da verdade do Evangelho, que entra nos seus ouvidos e chega até o seu coração. E você, como John Newton, pode dizer, eu era cego, mas agora eu enxergo. Essa é a reflexão máxima do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, se isso acontece contigo, se às vezes você não consegue chegar a uma conclusão de um texto, continue insistente na reflexão. Se uma adversidade sobre a sua vida ocorre e você não sabe o que fazer, continue insistindo na reflexão. Porque o curioso do texto não é que Paulo diz a Timóteo que ele vai chegar à conclusão através da reflexão, mas ele diz que Deus dará o entendimento no momento da reflexão. Quando meu pai terminava de conversar comigo, ele dizia, agora pensa, reflete um pouco em tudo que a gente está falando, em tudo que eu te falei. Põe em prática, pensa um pouco aí, fica aí um pouquinho pensando nisso que eu te falei. O interessante é que Deus não nos deixa sozinhos na reflexão. Ele vai nos levar ao entendimento correto diante desses momentos de reflexão.
Através de sua palavra, o Senhor Jesus, ele nos dá o entendimento necessário para a nossa caminhada cristã. Aplicações finais, então? Fortifica-te na graça de Cristo. Esta é a força que vai te mover durante a sua jornada cristã. Ponto 2. Caminhe com outros, divida o que sabe e aprenda. A sua jornada se tornará mais fácil e você a facilitará também para outros. Terceira, saiba lidar com o sofrimento, pois ele é certo, mas momentâneo. Quarto, tenha foco, não se distraia para que não fique pelo caminho em sua jornada. E quinto, reflita o tempo todo e em todo tempo o Senhor lhe dará entendimento. Amém? Meus irmãos, vamos orar? Senhor Deus e Pai, bendito, tremendo, poderoso, nós louvamos a Ti e glorificamos o Teu santo nome, Senhor, porque nessa jornada da graça o Senhor nos mantém firmes, porque apesar de aflições, Senhor, apesar de sermos pressionados de todos os lados, nós sabemos, Senhor, estamos certos da vitória em Cristo Jesus. Graças a Deus pelo Cordeiro Santo que nos salvou, temos certeza que diante desta jornada, o fim, Senhor, só pode ser águas tranquilas, porque estaremos com o Cordeiro, com o amado de nossas almas. Colossenses diz que fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho de seu amor, e isso é motivo de dar glórias ao teu nome. Obrigado, Senhor, porque apesar de atribulados, não seremos derrotados, porque o Teu Santo Espírito está conosco. Ajuda-nos, Senhor, nessa jornada. Dá, Senhor, entendimento a todos nós, porque carecemos disso. Revela a Tua vontade em nossas vidas e dá-nos força para cumpri-la, Senhor, em nome de Jesus. Sê com cada irmão meu, sê com cada cristão, Senhor, que carece de Ti, que precisa ouvir a Tua voz. É o que Te pedimos. Obrigado por esse culto, Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos estar aqui glorificando o Teu santo nome, aprendendo mais de Ti. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, o Cordeiro Santo que salvou nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Amém, irmão.